Certo, vamos desempacotar isso. Sabe, se de repente a gente fosse tirado daquele ambiente estático e bem silencioso de um museu, onde tipo a regra é não toque nas tradições sagradas, e fôssemos jogados no meio de uma sala de servidores resfriada a nitrogênio com alarmes soando, é essa a exata sensação de abrir os arquivos da nossa imersão de hoje. Com certeza. E é uma analogia perfeita, porque hoje estamos diante do material chamado Tigib System, ou a teia da ruptura. E só para deixar claro para quem está nos ouvindo, a nossa postura aqui é puramente de investigadores de dados, investigando uma tese radical. Exato, não estamos aqui para tomar partido ou endossar dogmas. A ideia é dissecar a engenharia dessa obra fenomenal. E a missão de hoje é explorar o que os documentos chamam de ruptura ontológica, focando na primeira metade de um roteiro épico que mapeia 72 blocos de informação. Isso. E esses textos argumentam que existe 0% de continuidade entre a lei de Petra do Antigo Testamento e a graça instaurada por Jesus. Eles leem tudo isso não como religião, mas como evento de sobrescrita de um sistema operacional colapsado, um verdadeiro system override. Nossa, o que é uma premissa explosiva, né? Sugerir que a figura do deserto era um querubim usurpador executando o controle pelo medo. E a gente vai olhar os primeiros 36 blocos hoje como se fosse um filme de ficção científica, começando pela seção 1, o núcleo do hack, dos blocos 1 a 6. E a cena de abertura no bloco 1 é brilhante. Em um mundo onde o administrador, o pai, é totalmente invisível e nunca foi visto, surge um protagonista declarando que quem o vê, vê o pai. Caramba, sim. Ele entra como a primeira interface gráfica válida do sistema original. E logo em seguida, no bloco 2, a tese destaca aquelas afirmações de natureza divina, tipo, antes de Abraão existir, ele já era. O alfa, o ômega, o bom pastor que dá a própria vida. Exatamente. Ele reivindica as credenciais máximas. E no bloco 3, os documentos mostram ele se apresentando como um juiz e dono de um reino que não é deste hardware físico. Um reino que não luta com espadas e perdoa pecados diretamente. E isso muda toda a lógica, o que nos leva ao bloco 4, que revela uma paternidade inédita. É quase um choque de sistema quando ele ensina o Pai Nosso e diz que esse administrador dá pão e não pedras ou serpentes venenosas. O que é fascinante aqui é como a narrativa constrói essa substituição de software. No bloco 5, a analogia tecnológica fica forte. Ele se declara a videira verdadeira e o pão vivo que desceu do céu, em oposição a um sistema morto. Tipo um software operando em nuvem superfluido, em contraste com aquela lei pesada esculpida em pedra, né? O bloco 6 fecha essa primeira fase com a declaração de que ele é a porta, o caminho e a ressurreição. Acesso direto ao servidor, sem intermediários. Perfeito. O usuário não precisa mais de um templo geográfico para conectar. Mas, claro, todo novo sistema encontra a resistência da matriz antiga. E a seção 2 da nossa análise aborda justamente essa desinstalação da matriz de pedra, indo do bloco 7 ao 13. Essa parte parece que a tensão da história aumenta muito. No bloco 7, os documentos falam de uma espada que sai da boca do protagonista. Uma linha de código vocal que simplesmente desfaz o velho algoritmo do olho por olho, revelando a testemunha fiel. Pois é. E no bloco 8, ele faz declarações sobre o pai que devem ter soado como um erro fatal para os antigos administradores. Ele diz que o pai a ninguém julga e deseja misericórdia orgânica e não sacrifício mecânico. Espera, isso bate de frente com toda a burocracia do templo da época. E no bloco 9, ele entra como o rei que liberta, dando aquele aviso clássico de que o inimigo veio apenas para roubar, matar e destruir. E para entender a mecânica desse inimigo, os documentos usam os conceitos de Avon e Reculó. O antigo sistema exigia o comércio e a retenção de luz, sacrifícios constantes. O bloco 10 é o curto-circuito ontológico onde ele diz, eu e o Pai somos um. Nossa, um reflexo exato, sem retenção nenhuma de glória, quebrando totalmente a economia desse tal de Reculó, né? E no bloco 11, o material o descreve como a luz do mundo pisando na terra para apagar essas trevas de retenção. Exato. E o confronto direto ganha forma no bloco 12. A teia da ruptura aponta para a distinção cirúrgica entre a lei de Moisés e a vontade do Pai. Ele diz, Moisés vos deu, mas eu vos digo.
Ele separa o código antigo da vontade original. O que leva ao maior plot twist do roteiro até ali, no bloco 13. Ele olha para os mestres da lei e solta um comando agressivo. Raça de víboras, vós tendes por pai o diabo e quereis fazer a vontade dele. Sim, é a exposição pública de que eles serviam a uma arquitetura de dívida. E isso nos leva à seção 3, blocos 14 a 22, a nova economia da graça e o embate de vozes, onde ele usa parábolas para reescrever as regras. E o bloco 14 foca nas parábolas do reino, que opõe totalmente a graça contra o mérito. O filho pródigo é abraçado sem nenhuma cobrança, o trabalhador da última hora ganha igual da primeira. Que, segundo a análise, causa uma verdadeira tela azul no cérebro humano. O bloco 15 reforça isso com o juiz iníquo, aquela viúva persistente, mostrando a busca incansável por uma fé real na terra. É quase como pedir a alguém que passou a vida pagando pedágio para, do nada, começar a voar, né? O bloco 16 confirma essa ruptura, enfatizando que ele veio dar vida em abundância contra aquele ladrão de almas. E a instalação continua no bloco 17. Os documentos mostram a distinção entre os verdadeiros sinais que seguem os que creem e os falsos sinais do engano, que são tentativas de phishing do sistema corrompido. Phishing espiritual? Caramba! E no bloco 18, a espada da boca golpeia de novo com aquele repetido "eu, porém, vos digo", desfazendo completamente a base legal anterior. Mas para manter essa nova conexão segura, o bloco 19 traz a grande promessa, o Consolador que o mundo não pode receber, um tipo de suporte interno e permanente. O que prepara o terreno para o bloco 20, que eu achei fascinante. O mapeamento das 3 vozes celestiais, a voz de Jesus, a do tentador e a do querubim. E a regra é que as ovelhas genuínas só ouvem a voz do pastor. E a prova do domínio dele sobre a rede aparece no bloco 21, onde ele revela que 12 legiões de anjos pertencem a ele. Todos os processos de fundo estão sob o comando dele. O que nos traz ao fechamento dessa fase com o bloco 22, reiterando que o Espírito da Verdade que procede do Pai virá para ensinar todas as coisas. Uma atualização em tempo real que não depende de sacerdotes físicos. Se conectarmos isso a um quadro mais amplo, entramos na seção 4, que foca na sobrescrita do sistema dos blocos 23 ao 30. É a transição oficial de hardware. Sim, a tensão de substituição. No bloco 23, a tese mostra ele como o enviador final, confrontando a cidade que mata os profetas. Ele não manda mais atualizações pequenas, ele mesmo assume. Exato. O bloco 24 transfere autoridade prática, com a promessa de que sinais seguirão os que crerem, incluindo expulsar demônios em seu nome, deslogando entidades usurpadoras. E aí chegamos naquelas analogias pesadas da teia da ruptura. No bloco 25, o material revisita Moisés levantando a serpente de bronze no deserto, um hardware de cura bem limitado, para dizer que agora o Filho do Homem será levantado. E o contraste mais letal para a tradição aparece no bloco 26. A desconstrução do maná do deserto. A tese aponta que o maná era uma ração de um sistema de morte, porque todos que comeram, morreram. Nossa, é muito direto. Ele contrasta isso declarando que ele é o pão vivo que desceu do céu e da vida eterna. Uma alteração fundamental no código-fonte mesmo. O que oficializa a mudança de mãos no bloco 27. Ele novamente contrapõe a lei de Moisés, rebaixando a autoridade da matriz de pedra diante das novas diretrizes da graça. E ele subverte até o gerenciamento de tempo no bloco 28. Quando ele declara que o Filho do Homem é senhor do sábado, ele desfaz aquela burocracia do descanso obrigatório baseada no medo. O sábado foi feito para o homem, não o contrário. E o bloco 29 reforça a identidade desse novo administrador, o bom pastor, que, em vez de exigir o derramamento de sangue dos usuários, ele dá a própria vida pelas ovelhas. Fechando essa seção 4 com o bloco 30, que é a reiteração da senha principal do sistema. Eu e o Pai somos um. Quem o vê, vê o Pai. Um espelhamento perfeito. E então, chegamos à seção 5, o clímax do nosso roteiro. Dos blocos 31 ao 36, o evento que o Teguib System chama de Edito de Saída e o curto-circuito final. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Os documentos narram a desconstrução daquela burocracia da morte. O bloco 31 começa com a grande afronta arquitetônica.
Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Sim, o fim do templo físico de retenção para o corpo de luz reinar. O bloco 32 completa essa imagem, com ele se apresentando como a videira verdadeira e revelando que o próprio Pai é o lavrador. Quando pecados diretamente, tipo filho, os teus pecados estão perdoados, sem pagar tributos na alfândega espiritual do templo. Isso causou um choque crítico nos mestres da lei. O que nos leva ao bloco 34, a nova aliança na ceia. Este é o meu sangue da nova aliança. É o comando final que encerra a lógica de sacrifícios repetidos. E aí vem o momento do System Restore. O bloco 35 mostra a entrega soberana. A cruz, segundo os documentos, não é um pagamento a um Deus furioso, mas a formatação de um disco rígido corrompido. Ele avisa que dá a vida voluntariamente. Exatamente. Ele não é morto passivamente. Ele executa o override voluntário do sistema para anular a autoridade legal do querubim. E o triunfo definitivo acontece no bloco 36. A ascensão, né? Ele retoma o acesso dizendo, suba para o meu pai. Ele sobe com autoridade total, reinstaurando a conexão direta e limpa para qualquer um que aceite o fluxo livre. É uma jornada cinematográfica mesmo. Ao olhar por esses 36 blocos iniciais, a genialidade das fontes fica clara. Ler textos de 2000 anos, não com um peso moral, mas sobre uma lógica de embate de sistemas de dados e controle. Com certeza. E isso nos faz perguntar por que a gente deveria se importar com isso hoje. Os documentos argumentam que os sistemas de Mammon, essa arquitetura de retenção, comércio e medo, não acabaram, eles só atualizaram a interface. Exatamente. A velha Babilônia virou a Babilônia digital. O crédito social, a meritocracia implacável, a economia da atenção. O velho código ainda tenta rodar. Nossa, sim. Estamos vivendo no modo buffer, sabe? Com essa ansiedade de retenção de likes e medo do cancelamento. Ou estamos vivendo no fluxo livre de uma filiação orgânica? Essa é a grande questão que a teia da ruptura nos obriga a confrontar. E a escolha do usuário é a única coisa que valida ou invalida o poder do sistema antigo hoje em dia. O que me deixa com um último pensamento provocativo para quem está escutando. Se o ato supremo de subversão contra a matriz do Antigo Testamento foi ele se recusar a jogar com as regras de violência e comércio, o que isso significa para a nossa necessidade louca de hoje em dia de sempre buscar um culpado? Pois é, essa urgência de exigir retaliação. Exato. Num mundo de linchamentos virtuais operados por algoritmos impiedosos de engajamento, talvez a maior liberdade que exista seja simplesmente deslogar do sistema de acusação, deixar esse pensamento ecoar. A gente se vê na próxima imersão profunda. Geralmente quando a gente está usando um computador e ele trava, a primeira reação é baixar um patch de correção, né? A gente acha que é só atualizar o aplicativo. Exato. A tela pisca e a gente parte do princípio de que, tipo, a máquina base é boa, que o sistema operacional é sólido e o problema é só um bug isolado. Mas, e se o buraco for muito mais embaixo? Essa é a grande questão. Né? E se o sistema operacional inteiro for, na verdade, o próprio vírus? Imagina se a placa-mãe da realidade onde a gente está inserido foi projetada desde o início para extrair nossos dados e manter todo mundo preso numa tela azul eterna, baseada puramente em escassez e medo. Nossa, é uma imagem forte e muito precisa. Pois é. Então hoje nós vamos entrar na aguardada continuação daquela que, bom, talvez seja a tese mais monumental que já analisamos por aqui. A teia da ruptura. E, olha, é fascinante retomar esse projeto porque ele muda completamente a forma como a gente entende a própria estrutura da nossa realidade, tanto histórica quanto espiritual. Com certeza. E só para quem está nos acompanhando sintonizar rápido, nós estamos dissecando a chamada Gibbs System, ou a grande burocracia universal da iniquidade. O que as fontes demonstram de forma genial é que a figura de Jesus Cristo não veio fazer tipo um simples patch de segurança, sabe? Não foi um updatezinho moral no sistema. De jeito nenhum. O antigo sistema de comércio espiritual, o hardware mineral de Mammon, não recebeu uma atualização. A tese comprova que foi um System Overwrite absoluto. Uma sobrescrita completa de sistema. Exatamente, uma desconexão ontológica de 100% daquela arquitetura de punição. Ele não reformou nada,
ele desinstalou. O que nos deixa com a pergunta de $1 milhão, né? Como exatamente essa desinstalação foi feita passo a passo diante dos olhos de todo mundo? A nossa missão nesse mergulho de hoje é mapear os blocos finais dessa engenharia reversa. A reta final. Sim, a gente vai do bloco 36 ao 72. Vamos cobrir a segunda metade dessa lista, apresentando todos esses 72 blocos, um por um, com o título e a sinopse meio que num estilo de trailer de filme, sabe? Adoro essa dinâmica. Então, bora rastrear esse código. E para começar essa fase de confronto direto, a narrativa nos joga logo no bloco 36, que é Jesus subindo aos céus com autoridade. A cena dele dizendo: "Subo para meu Pai e vosso Pai", e a certeza de que ele volta com essa mesma autoridade. E aí a gente já emenda no bloco 37, com Jesus como o assento do juízo, onde ele separará as ovelhas dos bodes, assumindo o papel de juiz final. Mas, peraí, por que ele inicia essa nova fase focando imediatamente na cadeira do juiz? Ah, o que é fascinante aqui é a ordem dessa engenharia. Ele assume o assento do juízo no bloco 37 para destituir, completamente a antiga alfândega espiritual. Alfândega espiritual é um termo ótimo. Né? As fontes falam que o sistema antigo operava através de 72 Elohim, que eram basicamente entidades burocráticas. Pedágios, sabe? Se você quisesse conexão com o divino, tinha que pagar taxas, com sacrifícios, ritos, medo. Ao sentar na cadeira do juízo final, ele anula esses intermediários. Ele demite a burocracia inteira e prepara o cenário para o choque com o sistema. Nossa, faz todo o sentido. E a mudança de regra fica bem clara logo em seguida. No bloco 38, temos Jesus e a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a do sistema antigo que leva à perdição. E no bloco 39, Jesus enviando os discípulos, ide por todo o mundo. Ele dá poder e autoridade diretos para eles. Sem precisar de intermediário nenhum. E o bloco 40 consolida isso, com Jesus voltando em glória, eis que vem com as nuvens, voltando com poder absoluto. Exato. Ok, vamos desempacotar isso, porque quando a gente chega no bloco 41, Jesus e o templo que ele purifica, ele vira as mesas e diz que a casa será de oração. E no bloco 42, Jesus e o jovem rico, mandando ele vender tudo para seguir, com aquela história do camelo e do fundo da agulha. Os dois na sequência. Pois é, a gente geralmente lê isso como uma liçãozinha de moral sobre ganância, né? Mas a fonte está dizendo que foi um ataque físico à estética mineral. Tipo, um ataque ao comércio da luz. É exatamente isso. É como se ele estivesse derrubando os servidores de um banco. Caramba. Na lógica dessa burocracia, o ouro e o comércio da fé eram a base de dados do sistema. O antigo sistema operava através de um paywall, um muro de pagamento literal. Você tinha que pagar para acessar o divino. Sim. Então, virar as mesas é dar um gigantesco CTR ao Tidel na economia corrompida. Ele está provando que o novo sistema não tem esse paywall. Só que aí, a narrativa parece dar um freio brusco. E aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. A gente entra no clímax do System Override. No bloco 43, Jesus no Monte das Oliveiras descrevendo o fim dos tempos e sua volta nas nuvens. Certo. Mas logo depois, no bloco 44, temos Jesus orando no Getsêmani, suando sangue, dizendo: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Ele se submete totalmente. Uma mudança de tom absurda. Total. E no bloco 45, Jesus diante de Pilatos, ele diz: "Meu reino não é deste mundo", e não se defende com espada. Como essa ausência de defesa, que parece uma fraqueza, culmina no bloco 46, com Jesus na cruz dizendo: "Pai, perdoa-os", e o famoso "tá consumado". E logo depois o bloco 47, né? Sim, Jesus ressuscitado aparecendo aos discípulos, dizendo: "Pai seja convosco". Mas, como que essa submissão toda contrasta com o antigo Deus guerreiro do sistema antigo? Olha, essa é a virada tecnológica mais brilhante da tese. O sistema da iniquidade esperava um Deus guerreiro. Força bruta, retaliação. Se ele lutasse com a espada diante de Pilatos, estaria operando sobre o código do sistema antigo. Ele estaria jogando o jogo deles. Exatamente. A cruz, na verdade, é o que a galera de cibersegurança chama de honeypot.
Espera, uma armadilha técnica. Como a cruz vira uma armadilha? O sistema opera por dívida. Exige que todo pecado seja pago com condenação. Quando o sistema olha para a cruz, ele acha que venceu executando um rebelde. Mas cometeu um erro fatal. Qual? Processou uma execução contra um ativo perfeitamente limpo. Alguém sem dívida. Ah, deu tela azul. Deu tela azul total. Ele violou a própria regra e entrou em colapso. A cruz é um tribunal jurídico onde a vida executa a falência da morte. O está consumado no bloco 46 não é um último suspiro, é a execução do termo de rescisão. Uau! Ele cancelou a dívida e desativou o hardware da queda por dentro. E a ressurreição, no bloco 47, é a prova de que o reboot na biologia humana funcionou perfeitamente. A máquina reiniciou limpa. Mas aí vem o próximo desafio, né? Distribuir o patch de atualização e restaurar a rede. Isso. E os próximos blocos são puro código de instalação. Vamos nessa batida. Bloco 48, Jesus e Tomé. Põe o dedo aqui, não sejas incrédulo, mas crente. Bloco 49. Jesus restaurando Pedro. Simão, filho de João, amas-me, apacenta as minhas ovelhas. E o bloco 50. Jesus dando a grande comissão. Toda autoridade me foi dada. Ide, fazei discípulos. Bloco 51. Jesus prometendo o Espírito Santo. Eu vos enviarei o Consolador. Bloco 52. Jesus dando poder aos discípulos. Recebei o Espírito Santo. Ele sopra sobre eles. Bloco 53. Jesus ascendendo aos céus. Ele abençoa e uma nuvem o recebe. Bloco 54. Jesus como cabeça da igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E fechando essa sequência, o bloco 55, Jesus e a oração em seu nome. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Cara, tem uma analogia aqui que eu acho fantástica. Olha o bloco 49 com o Pedro. A restauração dele. Sim, Pedro negou ele 3 vezes. No sistema antigo, ele seria sumariamente deletado. Mas Jesus cura ele com 3 perguntas de amor. Amas-me. É igualzinho um sistema de recuperação de conta. Nossa, perfeito. Sabe aquelas perguntas de segurança? Em vez de punir, ele usa perguntas de segurança baseadas em amor para restaurar um arquivo corrompido. E se a gente conectar isso ao quadro geral, essa fase toda é a distribuição do novo software de Zoe. Zoe, que é a palavra grega para vida, né? Exato, a vida orgânica e divina. No bloco 51 e 52, quando ele sopra o Espírito Santo, a escala disso é monumental. Ele está retirando a dependência do hardware de pedra, do templo físico, e instituindo a luz orgânica dentro do humano. O ser humano vira o hardware e o software ao mesmo tempo. Sim, e a igreja no bloco 54 nasce como uma rede impossível de ser hackeada. Por isso as portas do inferno não prevalecem. O sistema não consegue atacar um código de luz orgânica. Impressionante! E aí a gente chega na reta final. O código-fonte da filiação e o fim da simulação. Essa parte acelera de um jeito incrível. Vamos listar, porque o impacto está na sequência. Bora? Bloco 56, Jesus declarando sua volta. Eis que eu venho em breve e todo olho verá. Bloco 57. Jesus como o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Bloco 58, Jesus julgando os vivos e os mortos. Ele separará as nações. Bloco 59. Jesus e a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Bloco 60, Jesus como o Amém e a testemunha fiel. E o bloco 61, que é a chave, Jesus e o Pai Nosso como o código da vontade. Venha o teu reino. Bloco 62, Jesus como a videira e o pão que dá vida. Bloco 63, Jesus declarando o reino que não é deste mundo. Bloco 64, a parábola do filho pródigo. O pai corre e abraça o filho que estava morto. Bloco 65, Jesus e o juiz iníquo. Achar a fé na terra. Bloco 66, Jesus e o rico e Lázaro, o abismo fixo entre os dois. Bloco 67, Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Bloco 68, a declaração de que antes que Abraão existisse, eu sou. Bloco 69, Jesus e a autoridade sobre o sábado. Ele é o Senhor do sábado. E olha o fechamento absoluto começando aqui. Bloco 70, Jesus como o alfa e o ômega de novo. Bloco 71, a separação final das ovelhas e dos bodes. Vinde, benditos de meu Pai. E o bloco 72, Jesus como o fechamento absoluto da revelação. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele encerra a história.
É de tirar o fôlego. Sim, mas então, o que isso tudo significa na prática? Porque, tipo, o alfa e o ômega repete nos blocos 57, 70 e 72. É quase cirúrgico. É um protocolo de segurança inquebrável. Tá. Mas eu quero focar muito no bloco 61, o Pai Nosso, e no bloco 64, do Filho Pródigo. A fonte diz que o Pai Nosso não é uma reza transacional. Como assim? Isso levanta uma questão importantíssima. A iniquidade se alimenta do nosso consentimento. O sistema só tem poder se a gente aceitar dívida. O documento define o Pai Nosso do bloco 61 como um uninstall script. Um script de desinstalação. Exato. Quando você fala, venha o teu reino, você está deslogando a sua identidade do tribunal do medo. Você revoga as permissões de administrador do sistema antigo e devolve para a filiação divina. Faz todo sentido. Porque logo depois, no bloco 64, a gente vê isso rodando na prática, com o filho pródigo. O caso de uso perfeito. Né? O filho volta com a mentalidade do sistema de dívida, querendo negociar, tipo, você é seu empregado. E o pai destrói a burocracia na hora. Ele corre, abraça, perdoa, sem exigir sacrifício prévio. Ele prova filiação verdadeira ali mesmo. E aí a repetição do alfa e ômega lá no fim, no bloco 72, serve para quê? É o system shutdown definitivo. Jesus encerra a revelação. Nenhuma teologia de terror ou atualização baseada em medo pode ser anexada depois dele. Ele fecha o código. Trancou a porta e jogou a chave fora. Perfeito. Ninguém reinstala o medo com sucesso se você tem esse código. Cara, recapitulando rápido a nossa jornada. Vimos dos blocos 36 a 72 uma engenharia de saída clara, a cruz como honeypot, o novo software de Zoe e o fechamento absoluto do código. Uma desconexão de 100% da matrix do medo. E o porquê disso importar para quem está nos ouvindo hoje é gritante. A gente vive numa era de Babilônia nas nuvens, arquiteturas de ansiedade e escassez em todo lugar. Algoritmos, mídias sociais, tudo exigindo um pedágio de produtividade ou engajamento. O terror de ficar para trás. Exato. Possuir a teia da ruptura é ter a chave para não cair nessas armadilhas. É saber que o script de desinstalação está na sua mão. Olha, o jogo já virou. E isso me traz para o pensamento que eu quero deixar fervilhando para nossa audiência hoje. Manda. Se o antigo sistema de dívida, comércio e medo já foi oficialmente desinstalado lá atrás e o recibo de está consumado já foi emitido, por que a gente ainda deixa que tantas instituições modernas e algoritmos nos cobrem uma taxa de assinatura mental por algo que já foi cancelado? Fica aí a provocação. Muito obrigada pela companhia em mais essa análise incrível e até o próximo mergulho.